falando em contabilidade, nós, claro, a contabilidade aqui no Rio Grande do Sul tem duas grandes fases, antes e depois de Salésio D'Agostinho. Eu digo isso porque eu conheço o mercado, né? Professor Salésio D'Agostinho, obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço, estamos aí. Bom, foi um ano, a gente acompanhou aqui, né? Um ano de dificuldades e tal, mas passamos, aí estamos passando 2024. O que o amigo espera da profissão contábil em 2025, que começa já já? Muito bem, vamos lá então. Senhores, a contabilidade, né, naquilo que passou, nos últimos anos, o seu maior problema, né, foi a perda paulatina da sua identidade. Perdeu a identidade, por quê? Porque confundiram contabilidade, que é um campo de estudo, como se fosse uma técnica de registro. Assim, né? A contabilidade passou a ser tratada como se fosse um instrumento. Vocês vejam, vocês lêem, vocês assistem diariamente, que as pessoas tratam a contabilidade, né, como se fosse, né, uma técnica de registro. Aí você diz assim, coloque sua contabilidade em dia. Essa aqui é a contabilidade do passado. Você diz, olha, a sua contabilidade está atrasada. Não é isso? Contabilidade online. Use a inteligência artificial na sua contabilidade. Muito bem, aí de coloca, enfim, contabilidade na prática. Então vocês observam que a contabilidade foi tratada como se fosse um instrumento. Qual é a consequência disso? Simplesmente os jovens passaram a não ter mais interesse em estudar contabilidade. Porque imagina, por que eu vou estudar contabilidade se me tratam como se eu fosse um mero registrador, como se fosse um mero instrumento de transformar ato de gestão em informações? Os jovens não querem isso. Os jovens querem ser valorizados. O jovem quer estudar para ser útil, e útil é tomar decisões em cima de informações extraídas. O jovem quer ser protagonista, eles não querem ser coadjuvante. E a contabilidade foi tratada como se fosse coadjuvante, e não ser protagonista do desenvolvimento econômico e social do país. Ora, esse desinteresse que os jovens passaram a ter, né, em não estudar contabilidade, começou a favorecer grupos em detrimento da economia. Ou seja, a contabilidade sendo usada como se fosse um instrumento, né, e não como se fosse um campo de estudo, favoreceu quem? Favoreceu os especuladores. Muito bem, então o que é que a gente espera? O que é que nós esperamos para o ano de 2025? Nós queremos que as entidades, que os órgãos que têm por função, que comanda o universo da profissão contábil, comecem a se dar conta que eles têm que agir. Se nós temos uma faculdade de ciências contábeis, como o próprio nome diz, é uma ciência. Ciência estuda causa e efeito. Se eu não estou pagando as minhas contas em dias, eu tenho que saber por quê. Se eu não tenho resultado econômico satisfatório, eu tenho que saber por quê. Se eu quero crescer, se eu quero prosperar, eu tenho que saber como fazer. E esse como fazer, e esse como resolver os problemas é o campo do contador, é um campo profissional da área patrimonial. E isso, meus amigos, nós precisamos tomar consciência da função que nós exercemos. Nós hoje não estamos exercendo a função que deveríamos exercer. Hoje, como eu disse, nós somos simplesmente executores, mero coadjuvantes. Nós não estamos sendo protagonistas. O que é que eu quero para o ano 2025?
que as nossas entidades criam vergonha na cara. Não é isso? E não podem reclamar se as outras profissões querem tomar o nosso campo de trabalho. Por que não? Porque se nós não estamos sendo útil para desenvolver aquilo pela qual nós fomos responsáveis, que somos responsabilizados, que temos essa função, então que outro tome o nosso lugar. Agora, o que nós não podemos aceitar é o sindicato dos contadores, sindicato dos técnicos de contabilidade, fazer de conta que defender o profissional é fazer distribuição de cesta básica, fazer distribuição de presente. Isso não é função do sindicato. O sindicato é defender o profissional. Quando o órgão público, quando os governos começarem a incluir atividades que não é do campo da atividade como obrigatória, ele tem que começar a agir, ele tem que valorizar, ele tem que proteger o profissional. O Conselho Federal de Contabilidade tem que agir no sentido de não deixar que leigos atuem na nossa área e que sejam ágeis e que atuem com rigor. Nós não podemos mais, meus colegas, não podemos mais. Nós temos o quê? Fazer com que essas entidades cumpram com as suas obrigações. Despertem. Perfeito. E eu espero que 2025 comecem a despertar. Que 2025 seja o ano da contabilidade. Não para favorecer o profissional, não. O profissional não tem que agir para se valorizar. O profissional tem que saber que ele age para proteger a sociedade, aqueles que precisam trabalhar, aqueles que precisam de renda. E quem trabalha neste campo para dar proteção à renda, ao trabalho, ao emprego e à estabilidade social é o contador, porque o contador atua no patrimônio e isso tem que ser protegido. Professor, obrigado, parabéns aí pela sua forma enfática como coloca essas questões que são fundamentais para a profissão contábil. Um grande abraço, sucesso em 2025. E vamos todos juntos para o bem do Brasil e para o progresso da economia e do desenvolvimento social. E a contabilidade está aí para fazer esse trabalho.